Bom dia a todos aí. Iniciar mais uma vez a nossa aula aí. Processo penal em Santa Cruz. Encontrei pouca gente. Como eu disse ontem, postei no Seguro, postei no WhatsApp, que o pessoal está dando vista. Alguns professores estão dando vista, outros palestras, mas eu acho mais, na minha opinião, acho melhor uma aulinha, a gente dá mesmo tempo para Eu não estou aqui com o celular na tua cara para você ver as coisas. Você já vai fazer comentário errado, aí já era, tiro. Aí, eu prefiro. Ligue o microfone, por gentileza. Prefiro dar uma aula para a gente adiantar um pouco a matéria. Ok? Tranquilo? Espera um pouquinho até o pessoal chegar, acho que tem 10 ou 11 pessoas. Tudo bem? Ok? Temos ainda 10 pessoas, a gente vai aguardar uns minutinhos só, tá? Para a gente começar a nossa aula. A nota todos foram lançados, sem reclamação, todos receberam suas notas. A Laisa já está presente, Laisa Terroso, cadê a Laisa? Laisa acordou cedo. Tá bom, Laisa. O pessoal está dormindo muito, o pessoal não queria aula hoje não, pelo que eu estou vendo. Né? Então, pessoal, a gente acabou a P1, a gente foi até inquérito policial, né? Na P1 a gente abordou nossa matéria, ou seja, até a data da P1 a gente viu princípios informadores do processo penal, a gente viu sistemas processuais e a gente viu inquérito policial. Essa seria a parte que eu daria na P1 para vocês, em termos de avaliação. Cumprimos a nossa parte. A gente começa hoje normal com a chamada ação penal. Tá? Coloquei hoje no grupo, coloquei no Seguro. A gente vai aproveitar nosso tempo aqui. Ação e processo é a mesma coisa. As pessoas dizem assim, eu vou entrar com uma ação contra você. Eu vou entrar com um processo contra você. Tá? Na verdade, quando o processo penal, ele fala em ação penal. Começa no artigo 24. Então, ação e processo significam a mesma coisa. Inquérito é na delegacia. A gente acabou o inquérito. Agora a gente está entrando com a ação. Agora compete ao Ministério Público e ao juiz. Então, onde está a diferença? Inquérito, delegacia. O inquérito vai para o Ministério Público, lá ele vira uma ação, vira um processo. A partir do momento que o Ministério Público recebe e denuncia, ele vira um processo. Ok? Então, a sequência é delegacia, inquérito, indiciou, Ministério Público. O Ministério Público recebe e transforma aquilo numa ação, ou seja, num processo. Enquanto está na delegacia, você está respondendo inquérito, sujeito a ser indiciado. Depois que vai para o fórum, você bate na mão do Ministério Público do juiz, vira uma ação / processo, significa a mesma coisa, você pode ser denunciado. Ok? A aula de hoje é o quê? Ação penal. O que é ação penal? É o pedido, a rigor, está escrito aí, né? Mas a rigor é o pedido do Ministério Público ao juiz para que preste a justiça sobre determinado caso. A polícia detectou o fato, instaurou um inquérito, entregou ao Ministério Público, o Ministério Público diz, bom, eu na condição de dono de delito, ou seja, donos do delito,
dono da ação penal, 129 da Constituição, eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com o juiz e pedir a ele para condenar esse cara ou fazer o que ele entender. Eu vou denunciá-lo. Eu sou o dono da ação penal. A ação penal pertence ao Ministério Público. A ação penal pertence ao Ministério Público. Cabe a ele denunciar ou não. Se ele pegar o inquérito e não quiser transformar em ação ou processo, ele requer o arquivamento. O juiz se entender, vai arquivar. Se ele achar que o inquérito ainda não está bom, ele manda voltar à delegacia. Ok? Então, a ação penal ou o processo pertence ao Ministério Público, que é a nossa aula agora. Saímos do inquérito, estamos na ação penal. Tá ok? Alguma dúvida até aí? Todos entenderam? Bom, a ação penal, já sabemos que é o pedido do Ministério Público ao juiz para que ele preste a jurisdição, para que ele resolva aquele conflito. O delegado me deu um inquérito, disse que aconteceu isso aqui, e eu estou achando que foi ele mesmo, então eu quero processar esse cara, eu quero abrir uma ação com esse cara. E o juiz abre ou não. Essa ação, que é o pedido do juiz para prestar assistência jurídica, vamos guardar a linguagem agora, o Estado se divide em Estado juiz, que é o Poder Judiciário, e Estado administração, que é o Ministério Público. Tá certo? Essa ação, ela pode ser pública ou privada. Uma ação pode ser pública ou privada. Na verdade, agora começam vocês a entenderem de verdade, toda ação é pública. Toda ação é pública, porque é resolvida pelo Estado juiz. Toda ação é pública. A chamada ação privada, vamos começar a falar direitinho, se vocês ouviram de algum livro ou de algum professor, a chamada ação privada, na verdade, ela não é uma ação privada, ela é uma ação de iniciativa privada. O que o Estado fez? Alguns crimes o Estado deixou o ofendido iniciar a ação, só lá na frente ele pega. Então, a chamada calúnia, injúria, difamação, exercício arbitrário das próprias razões, esbulho, dano, essas ações que se dizem privadas, ok? Ela não é privada, apenas a iniciativa é privada. Então, a regra é, toda ação é pública. Algumas ações, a iniciativa é privada. Então, vamos começar a partir de hoje a falar direitinho. Ação pública, porque quem resolve é o juiz. Seja aquela que eles chamam de pública, seja aquela que eles chamam de privada, quem resolve é o juiz. Então, muito comum erros de professores, erros de aluno, erros das pessoas, falam, ação pública, privada, você pode até falar, mas sabendo que não existe ação privada, porque o Estado tomou para si, ele resolveu os conflitos. Quem resolve os conflitos é o Estado. Então, toda ação é pública. Ok? Repetindo, não existe ação privada, existe ação de iniciativa privada, onde lá na frente o MP fiscaliza e quem o juiz é que resolve aquele conflito. E qualquer ação é o juiz que resolve o conflito. Então, já aprendemos uma coisa, o inquérito é na delegacia, o inquérito foi para o Ministério Público, vira ação ou processo, e a nossa aula hoje é ação a partir do Ministério Público. E a ação, ela é, como regra, pública. Como exceção, algumas iniciam pelo ofendido, pelo particular. Então, diz-se ação de iniciativa privada. Ok? São apenas 9, 10, 11 ações de iniciativa privada e iniciativa. Dizem até que nas ações de iniciativa privada, o ofendido é um substituto processual. Ele substitui temporariamente. Vamos ver só. Se você der um tiro num cara, essa ação é pública, o Ministério Público vai agir. Cai na mão do juiz. Ok? Mas se você mandar um cara e a merda, essa ação pode ser calúnia, injúria, difamação, essa ação será de iniciativa privada. Então, cabe a você detonar, começar só. Mas quando você vai começar, o Estado não vem aqui. Se você matar, o Estado vem.
Isso é uma ação pública. Se você roubar, o Estado vem, independente de alguém chamar. Se houver um homicídio ali na rua, vai encher de polícia. Isso é ação pública. Agora, se você discutir com o cara, chamar o cara de viado, chama ação privada. O Estado não vai vir aqui porque tu chamou o cara de viado. Você que vai iniciar esse procedimento. Você que vai na delegacia e vai dizer, ó, fulano me chamou de viado. Eles vão colocar lá um crime de injúria, você iniciou a ação. Mas depois bate na mão da polícia, MP e juiz. Ah, entendi. Então, acaba sendo pública depois? Sim, porque toda ação é pública. Algumas, a iniciativa é privada. Eu bato muito nisso, porque eu vejo professores renomados, pessoas que têm conhecimento, vai para a prova e erram, vai para o curso e erram, vai numa aula e erram. Não existe ação. A partir do momento em que o Estado tomou para si resolver os conflitos dentro de um país, toda ação é pública. Eu estou sendo redundante, mas ele disse, essa besteira aí deixa esse pessoal resolver. Se eles iniciarem, tudo bem. Se eles não iniciarem, o problema é deles. O cara mandou, chamou ele de piranha lá, quando difamou ele. Se ele quiser ser guardar, ele fica. Se ele não concordar, ele vem aqui falar com a gente. Inicia, então, você. Notem que as ações de iniciativas privadas, as ações de iniciativa privada, são ações que não são graves, que o Estado também deixou para você iniciar, somente aquelas ações que ele entende que não tem grandes importâncias. Eu pergunto, até aí alguma dúvida para a gente dar continuidade? A nossa aula é normal, a nossa aula é como se estivesse em sala de aula, nós estamos dando uma aula normal. Eu sempre achei válido isso, eu nunca entendi muito vista de prova. Vista de prova, para mim, também, a rigor, deveria ser corrigir a prova de um ou de outro e a aula continuar normal. Não é que eu seja Caxias, porra. Se é para estudar, vamos estudar. Se é para aprender, vamos aprender. Alguma dúvida aí? Manifestem-se. Não, professor, tranquilo. Kézia? O que você falou? Não, tem uma dúvida? Não tem dúvidas, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aí, Pedro Rufeiro, Patrícia, Alice, Josué, todos sob controle. Todos estão me ouvindo bem? Dê um ok aí. Ok, esse é o nosso entendimento. Bom, você já entendeu que a regra é que a ação é pública. Não existe ação privada. Meu amigo, nós estamos no Estado constituído, onde tudo está na mão do Estado. Não existe ação privada. Se alguém falou, o que existe, a regra é ação pública. Algumas ações, a iniciativa é privada, que acaba depois batendo na mão do Estado de qualquer maneira. E já entendi isso. Então, a gente vai estudar as ações públicas e, numa outra oportunidade, as ações de iniciativa privada. Ok? Iniciativa. Porque toda ação é pública. Está tranquilo, então? Então, se a gente já entendeu. E o que é uma ação? É o que chamamos também de processo. Eu vou entrar com um processo contra você. Eu vou te processar. É a mesma coisa que dizer, eu vou entrar com uma ação contra você. Ação e processo significam a mesma coisa. Bom, as ações começam no artigo 24 do Código de Processo Penal. Está aí na tua postura. As ações começam no artigo 24 do Código de Processo Penal. Eu vou falar de novo, mas se você tem um tempinho hoje, amanhã e tal, leiam do 24 ao 62. Do 24 ao 62 fala sobre a ação penal. Código de Processo Penal. Do 24 ao 62 fala sobre a ação penal. Eu vou falar aqui nos mais relevantes, no 24, no 25, no 28, no 31, no 33. Eu vou falar sobre os que caem na prova da polícia, do Ministério Público, do juiz. Existem artigos que respaldam a ação penal. Então você tem que saber. 24 a 62. Chegou em casa, deu uma lidinha, não entendi, pergunta, pega um comentário.
O sucesso depende mais de você do que do professor. Nós estamos aqui para te explicar, para te esclarecer, mas você tem que estudar. Ok? Então, me parece que está fácil. Agora, ação penal, a gente já não está mais na delegacia, que é inquérito. Agora, a gente ação inquérito, delegacia, ação penal, fórum. Agora, a gente está no fórum. Agora, a gente vai falar sobre o contraditório. Agora, vai falar sobre ampla defesa. E agora, a gente está no fórum. Agora, a gente está falando sobre ação. A gente está falando sobre processo, que significa a mesma coisa. E já aprendeu, a gente já aprendeu que a ação é pública, a regra, que não existe ação privada, que existe ação de iniciativa privada, apenas o início dela é privado. Outra coisa. E que ação penal está do 24 ao 62. Começa no 24, bonitinho. Tá ok? Lá no 24. Alguma dúvida até aí? Todos tiraram, deu tempo de pegar o material no segundo, ou o material que eu coloquei também no grupo para vocês, está lá. Esse material é como se eu botasse a matéria no quadro para você. Ontem eu estava até conversando com o Rodrigo, a gente está até trabalhando mais, porque a gente tem que organizar bonitinho o material, tem que se preocupar. No quadro escreve de qualquer maneira, aquela letra correndo lá do jeito que eu faço, e passo informação. Mas em casa a gente tem que estar. Ontem eu fiquei o dia inteiro preparando todas as aulas. Eu estava tempo de mandar para vocês antes. Certo? A gente sabe que muitos alunos não vêm à aula, mas a gente sabe que muitos vêm, tem alunos que estão sempre interessados, sempre correndo atrás. Então, ação pública. Nós entramos agora na ação pública. É a regra. Ação pública. A ação pública ela pode ser distribuída em 3. Ok? A primeira que a gente vai ver é a ação pública incondicionada. Ação pública incondicionada. O que significa isso? É que o Ministério Público vai tomar providência, você queira ou não queira. São normalmente para crimes médios e crimes graves. Por exemplo, morreu alguém, não precisa ninguém na delegacia, não precisa ninguém detonar nada. O Ministério Público vai agir. O Estado age independente de condição, daí o nome incondicionada. Então, todo crime cuja pena passar de 2 anos, a ação é pública incondicionada. Tá vendo? Isso não significa com menos de 2 anos, não seja. Eu estou dizendo que a regra é ação pública incondicionada, a regra é acima de 2 anos, crime grave. Se alguém for estuprado, o Estado vai tomar providência, queira você ou não queira. Se você foi roubado, o Estado vai tomar providência. Esse queira ou não queira significa que ele não precisa de condição nenhuma, ele não precisa de você querer ou não querer. Ninguém pode chegar na delegacia e dizer, não vai atrás não, meu irmão morreu porque era um filho da puta. Não, o Estado vai agir, você não tem poder para isso. Não precisa correr atrás não, roubaram o relógio do meu irmão, mas ele era um merda. Não vai falar para o MP lá, ele vai dizer, não, nós vamos agir, não depende de condição nenhuma, não depende da tua opinião, não depende de você querer ou não querer. Aí isso se chama incondicional, a tua opinião não vale nada. O Estado, através do MP, Estado Administração, é o MP. E através do juiz, Estado Juiz, é o juiz representando o Estado. Um representa o Estado no judiciário, o outro representa o Estado no executivo, que é o Estado Administração. Eles dois vão agir sem condição nenhuma, sem perguntar nada a você. A ação é pública, incondicionada. O MP vai agir e pronto. Alguma dúvida na ação pública incondicionada? Não, professor. Aqui. Vocês estão com o código de processo na mão? O ideal seria isso, tá? Mas, então, essa ação pública incondicionada você já vai começar a ver no 24. Tá certo? Então, o que é uma ação pública incondicionada? É aquela onde o Estado, a administração, quem é? O MP. E o Estado, o juiz, quem é? O juiz. Agem independentes de você querer ou não querer. Se você chegar aqui, alguém chegar para você e mandar em você para puta que o pariu, o Estado não está nem aí.
Pô, ele está tendo uma discussão, não está ligando, o Estado não está nem aí. Que é uma ação, você vai ver que é condicionada. Os crimes leves, ele fala, porra, deixa eles resolverem, se ele resolver, é problema dele. A incondicionada, ele não, ele vai agir independente do que você vai acontecer. Tem uma discussão, tu acaba de dar um tiro no cara, isso vai te levar, o Ministério Público vai agir. Te encontraram com droga, ele vai agir. Entenderam? Estuprando. Então, normalmente os crimes são médios e graves. Tem uma dúvida? Ação pública incondicionada. Estou dando um replay para vocês. Ação é a cobrança pelo promotor ao juiz de uma providência jurisdicional. Isso é uma ação. A ação tem como regra pública, como exceção, iniciativa privada. A ação pertence ao Ministério Público. A ação pode ser, primeiramente, pública, na modalidade incondicionada, ou seja, crimes relevantes, onde o Estado vai tomar providência, Estado, administração, entendam, MP, Estado, juiz, entendam, judiciário, eles vão tomar providência independente da sua vontade. Obviamente, eles consideram os crimes mais graves. Nenhuma dúvida? Alguma pergunta? Tem que entender, já que a gente está aí. É uma aula normal, como eu disse para você. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Tudo certo? Patrícia, Kézia, Josué, Aline Santos, Pedro Rufino, Patrícia e Lázia te meteram o pé, só não tá a Karina não, hein? Tudo certo. Ok? Bom, dentro da ação pública incondicionada, meus amigos, existem alguns princípios a serem seguidos. O promotor deve seguir alguns princípios. Ele tem regras, princípios a serem seguidos, tá? O termo correto são princípios. Ele está lá, ele vai agir, ele é livre, ok? Para denunciar ou não denunciar, quer solicitar o arquivamento, mandar voltar à delegacia a ação ou processo, pertence ao Ministério Público, constitucionalmente, artigo 129. Mas ele tem alguns princípios a seguirem, tá? São 5 princípios que você tem que guardar. E se fosse numa prova escrita, eu pediria quais os princípios. Esses princípios só pertencem à ação pública incondicionada. Eu estou falando da ação pública incondicionada, ok? Ação pública incondicionada. E o que é uma ação pública incondicionada? Eu aprendi a repetir várias vezes para você guardar. É aquela que o Estado, a administração, entenda o MP, e o Estado, o juiz, entenda o judiciário, ele vai agir independentemente da tua vontade. Queira você ou não queira. Morreu alguém dentro da tua casa, mataram alguém dentro da tua casa. O Estado vai agir. Você não pode chegar lá, não matei porque eu não queria mais ele vivo. O Estado vai agir. Você quer ver a diferença? Alguém você discute na tua casa, alguém diz para você aí, você é um merda, um cuzão, o Estado vai passar ali a polícia, não está nem ali. Vai passar o Ministério Público, ele não está nem ali. Não vai dizer, pô, isso é uma ação pública, isso é uma ação privada. O outro vai passar por outro, você não entende muitas vezes. O cara está discutindo, diz, vou te matar. A PM não vai te levar, ela só vai te levar se você quiser. Só se um ameaçado quiser. Você vai ver que existe, depois da incondicionada, vem a condicionada, para depois vir a privada. Então, o Estado sabe quando ele separa as coisas. Para a incondicionada, ele tem os princípios. Os princípios são exatamente da incondicionada, porque a incondicionada não deixa o Ministério Público escolher, ele vai ter que agir. O juiz não vai escolher, ele vai ter que agir. É incondicionada, ou seja, não está submetida a condição nenhuma. Tem que fazer e pronto. A incondicionada, o papo é reto, tem que fazer e pronto.
O primeiro princípio é o princípio da oficialidade. Está aí o material que deu tempo de alguém fazer. Tem que guardar esses 5 princípios. O princípio é da oficialidade da ação pública incondicionada. Ou seja, quem promove a ação é um órgão oficial. É o Ministério Público. Não é Deca, não é João, não é o advogado, não é o Antônio, não é o empresário. Não é fulano que se sentiu doutor, é pós-doutor, é pega. Não, é um órgão oficial. Esse órgão oficial é reconhecido constitucionalmente. É o Ministério Público. Ah, entendi. Então, o princípio da oficialidade diz que as ações públicas incondicionadas devem ser promovidas por um órgão oficial do governo. Esse órgão oficial do governo é o Estado-Administração, é o Ministério Público. Não podem esquecer isso. Vai ter a prova da polícia. Eu estudei, vou falar aqui demais. O chefe de polícia era da minha turma. Nós entramos para a academia junto. Ele foi polícia comigo. Mais tarde, ele galgou mais caminhos. Então, é o Vinícius, Marcos Vinícius. Está confirmado, eu garanto. Antes de julho sai o edital da Polícia Civil. Até o final do ano sai a prova da Polícia Civil. Não tem nada a ver a pandemia, nada disso vai alterar os projetos. O curso está definido, a banca já está escolhida. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, quem quiser solicitar também no WhatsApp, não. No Facebook, quem quiser, está lá, José Rosa Neto. Quem quiser ser amigo, bota lá, também no Instagram, que eu estou atualizando o pessoal. Vai ter. Então, quem tem interesse em ser investigador, quem tem interesse em ser inspetor, delegado, vai ter 600 provas, 600 vagas para inspetor, já te garanto, 100 e poucas vagas para investigador e 50 para delegado, ou mais, vai variar por aí. Então, você vai ter que saber, vai ter que estudar. Ok? Então, a ação penal é isso aí. O princípio da oficialidade significa que é um princípio que o promotor que se segue para uma ação pública incondicionada. As ações públicas incondicionadas são promovidas por um órgão oficial. Esse órgão oficial é o Ministério Público. Ok? O segundo princípio é indisponibilidade. Está aí. Indisponibilidade. O Ministério Público, em hipótese nenhuma, pode dizer: eu não quero denunciar. A ação é pública incondicionada, ele não tem escolha, ele não pode dispor da ação penal pública incondicionada. Ele não pode. Mataram alguém, ele vai ter que agir. Roubaram alguém, ele vai ter que agir. Estupraram alguém, ele vai ter que agir. Então, a ação pública incondicionada, salvo algumas exceçõezinhas que a gente vai ver, a incondicionada, o Ministério Público não pode dispor. Então, é um princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode dispor em não dispor da ação penal. Está vendo? Você está lá? Aí vem a prova. Não tem prova de concurso nenhum sem os princípios da ação pública incondicionada. Processo, pessoal. Está num processo, é um processo. Quando você está recebendo, já disse, estou repetindo, quando você está sofrendo um processo, é uma ação que está sobre você. Quando você está processando alguém, é uma ação que você entrou contra alguém. Ok? Então, a indisponibilidade diz que o MP não pode dispor. Eu não quero denunciar. Eu não quero fazer isso. Não é assim. Crime de médio e alto potencial ofensivo. Onde é que aqui é médio? Pequeno potencial, até 2 anos. Médio potencial, de 2 a 4. Alto potencial, de 4 em diante. A estupro vai até 12, então é alto potencial ofensivo. O roubo vai até 12, é alto potencial ofensivo. Vendo? O estelionato vai até 5, médio potencial ofensivo. Furto vai até 5, médio potencial ofensivo. A ameaça vai até 1 ano, pequeno potencial ofensivo. Os crimes se dividem em pequeno, até 2, médio, até 4, máximo 5, e alto, acima disso. Estou dando uma lembrada.
Então, o cara mandou a merda. Pequeno potencial ofensivo, G-Crim. O cara me furtou, médio potencial ofensivo, fórum. O cara me deu um tiro, alto potencial ofensivo. O Ministério Público está obrigado no médio e no alto, porque são incondicionados. Não pode dispor, é um princípio, indisponibilidade. Então, a gente já viu dois princípios da ação pública incondicionada. O da oficialidade, que é o Ministério Público está de frente, é um órgão oficial, e indisponibilidade. As ações públicas incondicionadas, o Ministério Público não pode dispor, não pode abrir mão, não pode dizer eu não quero, eu não estou afim. Até aí, alguma dúvida? Vamos, galera. Já foi meia hora de aula. Tem que entender. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos continuar. Alguma pergunta, galera? Lorena? Então, continuando. O terceiro princípio que tem que seguir o Ministério Público, tem que seguir o terceiro princípio que está ali. É o quê? É a obrigatoriedade. Obrigatoriedade é o terceiro princípio, que também é chamado legalidade. O Ministério Público está lá, na indisponibilidade, ele pode dizer, esse eu não quero. Na obrigatoriedade, eles confirmam, dizem, ele está obrigado a agir. Se a ação for pública incondicionada, mas não entendi, pública incondicionada é para crime médio e grave de potencial ofensivo. Médio, acima de 2. Então é simples pra caramba, cara. Se o cara chegou lá e deu um tiro na tua perna, se o cara te quebrou na porrada, lesão grave, a pena de 1 a 5 anos. Pronto, tá lá. O Estado tem que agir, médio potencial ofensivo. Tá vendo? O cara estuprou, o cara latrocínio, matou. Tá lá, alto potencial ofensivo. Ele está obrigado, é um princípio. O primeiro é oficial, órgão público. O segundo, ele não pode abrir mão. Vou parar, não vou continuar, esse eu não quero. Indisponibilidade. Tem que pegar. E obrigatoriedade tem que confirmar a indisponibilidade. Ele está obrigado. Ele não pode escolher, não quero esse, está obrigado. A ação pública incondicionada, você vai ver que na condicionada tudo é diferente. Ele está obrigado, é o terceiro princípio, o princípio da obrigatoriedade. Não pode errar isso no concurso. Por isso que às vezes é bom provar na universidade, que o aluno entra em parafuso, estuda, corre atrás. Porque normalmente os trabalhos, não querendo desmerecer, um entra no grupo do outro, o outro vem. E normalmente não é uma coisa, ainda mais com essa situação, não é uma coisa que atinge como a gente queria. O aluno aprendesse legal, porque a gente quer que você aprenda para você ter uma situação boa de vida, né, cara? Para viver, é melhor viver bem. E viver bem é viver com saúde e com dinheiro. Você tem saúde, centrado familiarmente, tem dinheiro, o resto é tudo certo. Então, a obrigatoriedade, também chamada de legalidade, é o terceiro princípio que o Ministério Público tem que seguir. Pelos princípios da ação penal pública incondicionada, está obrigado. Morreu alguém ali, tráfico aqui, ele vai ter que agir através de... Quando o crime é organizado, ele se vira através do GAECO. O Ministério Público é um dos órgãos que trabalham para cacete como a polícia. Aliás, todos trabalham, a gente pensa que não. O Brasil tem muito problema. Nego diz, tudo bem, eu estive em Portugal 4 vezes. Não dizer Portugal é o melhor lugar do mundo, França é 10 milhões de pessoas, cara. Isso é mole. Portugal são 10 milhões de pessoas, França 10 milhões de pessoas. Eu quero ver segurar 210. Quando o cara fala bem para mim da Índia e da China, eu falo, aí sim, lá tem mais de 1 milhão. Então, se há alguém bom nessa porra, é a China, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de caralhada. A Índia, 1 milhão de caralhada. Estados Unidos, 1 milhão de caralhada. Para falar de países normalmente europeus, já são 10 milhões. O melhor que são menos pessoas do que São Paulo, que são 16 milhões. É como se você tivesse uma casa com dois cômodozinhos. Molezinha de limpar. Vai limpar a porra de uma casa, 20 cômodos.
A minha casa, por exemplo, aqui, antes pra caralho, 10 colunas no total, diz essa porra. Como você manter uma casa dessa é diferente. Você controlar um país desse tamanho é fácil. Primeiro mundo, normalmente é pequeno. Uma vez eu sonhei em dividir o Brasil, mas eu tinha que ser dividido pelo menos em regiões. Isso eu Deca pensando particularmente, estou dando uma torcida. Para mim devia ser região norte do país, região sul do país, sudeste do país, assim ainda teria muita gente. Porque é preciso dividir para governar. É impossível você administrar 210 milhões de pessoas. Aí depois, quando eu acho que é impossível, mas a China consegue manter com 1 milhão, então o problema está na cultura, não sei. Sei que o Brasil, com 210 milhões, é inviável. Entendeu? Mas também nós não podemos, é que nem o Portugal curou a pandemia, a Alemanha curou a pandemia, a França curou a pandemia. São 10 milhões, porra. Não tem 10 milhões de pessoas, molezinha de controlar. Cura 210 milhões para o Nordeste, Norte, Sul. Tá no Caralhau do Ceará. Tem gente lá na puta que pariu do Acre. Então é mais difícil você conseguir controlar. Para a gente conseguir descobrir todos os crimes, prender todo mundo, é mais difícil. Então, retornando à aula, o princípio da obrigatoriedade obriga o Ministério Público a agir. São princípios, cara, que ele tem que seguir. Se ele não seguir, vai dar ruim para ele. Promover a ação penal tem que ser o Ministério Público, não adianta outros querer. Ação penal. Por isso que tem aquela briguinha aí, quando instaura o inquérito da polícia, o senhor de Moraes instaura o inquérito, vai dar ruim. Toffoli instaurou o inquérito, vai dar ruim, tem que mandar. A ação penal, fica aquela briga. Você tem que entender o que é. O procurador é o promotor, tá ok? O promotor, depois de um tempo, vira procurador. Então, se ele é do Estado, promotor, com o tempo ele vira procurador do Estado, procurador de justiça, ok? Procurador de justiça. O procurador-geral de justiça é o promotor da União. Então, assim como a ação penal no Estado pertence ao promotor de justiça, uma ação federal pertence ao procurador, a PGR. Então, ele é o promotor. Então, acontece às vezes que Toffoli, esses caras, Alexandre de Moraes, eles instauram um procedimento sem respeitar a polícia, que o inquérito pertence à polícia. Só ela pode instaurar o inquérito. E quem promove a ação penal é o Ministério Público, que no caso de competência federal é o procurador-geral, que é o promotor. Aí começa a briga. Não, tem que mandar para o procurador interfere, ele embarga. Pela Raquel Dodge, que queria pra caralho. É isso aí, são procuradores, são promotores, porque a ação é nossa. O STF não pode detonar a ação, quem detona é a gente. Vocês dão continuidade, vocês são do judiciário. Quem detona a ação penal é o promotor/procurador de justiça, que é a mesma coisa. Estado, procurador de justiça estadual, federal, procurador PGR, tá? Procurador-geral da República. São promotores, procurador-geral da República é o promotor. Eu não sei se eu me fiz entender. Ok? Então, se tem um homicídio aqui, é o promotor de justiça que vai agir. Ou o procurador, que é um promotor mais antigo. Se tem um problema federal, com qualquer político, quem vai agir é o promotor federal ou o procurador-geral da República, que são promotores. Quem vai instaurar inquérito é a Polícia Federal. Como é que a coisa é certinho, você vai entendendo. Um crime comum, delegado de polícia de Santa Cruz, promotor de Santa Cruz, procurador do Rio de Janeiro. Um caso federal, delegado da Polícia Federal, promotor federal, procurador-geral da República. Esse é o caminho. O judiciário está ali para julgar. O STF é um órgão para julgar, não para instaurar procedimento, não para abrir investigação. Ah, mas nós temos um regimento interno, cria um regimento interno, o próprio nome já diz, é interno, é deles, pô. Só para eles. Não deveria atingir a gente. O regimento interno é para eles, não é para a gente. Interno. Alguma dúvida até aí? Destoei, fugiu a compreensão, estou indo rápido. Diga sim ou não, manifestem-se. Vamos pegar.
Isso é para você ler de novo. Eu vou lá nas minhas aulas, lá que eu botei privado só para quem eu tirei. Estava aberto, muita gente estava ouvindo minhas aulas. Todas as aulas estão no Sidu, todas as aulas estão no YouTube. Graças à ajuda da minha amiga Lais aí, que me ajuda também. Tem me ajudado bastante. Então, estão lá no YouTube. Mas tá, muita gente lendo também, eu peguei e coloquei no privado. O que significa isso? Só quem tem o link do Sidu que vai ver as aulas. Eu diria para vocês verem de novo, vocês guardarem, que é importante para vocês. Ok? Bom, nós estamos indo para o quarto princípio, que é a indivisibilidade. Olha só que interessante. Esse, para mim, é o mais importante. É o que mais tem caído na prova, a indivisibilidade, porque ele é polêmico. O que significa isso? Se tiver um assalto com 3, o promotor pode dividir, ele pode denunciar um só e falar assim, 2 eu não quero. Eu vou denunciar um só, libera esses 2. Com relação a esses 2, eu vou arquivar. Indivisibilidade, ele pode dividir a ação, ele pode dividir, pegou lá no assalto, no estupro, 4 caras, ele diz, não, eu vou denunciar 3, um eu não acho que é. Mas estava junto, mas eu não acho que é. Como é que fica isso aí? Pode ter protecionismo, pode ter entendimento dele pessoal, tem sacanagem nessa porra. Esse princípio da indivisibilidade, guardam bem. Ele não pode dividir a ação penal, é o princípio da ação penal. Ele não pode dividir a ação penal, está dizendo aí, indivisibilidade. Se ele pegou crime organizado, está envolvido Cabral, Pezão, Bará, aquela turma toda, 5, ele denuncia 4, não denuncia 1, ele pode fazer isso? Eu acho que Pedro Melo não está envolvido. Eu vou denunciar Cabral, vou denunciar Pezão, vou denunciar Lula, mas não vou denunciar fulano, não vou denunciar Dilma. Ele pode? Aí, meter aqui um montão de gente aí, mas não meter em Dilma, ele pode? Eduardo, todo mundo rodou, denunciou fulano, denunciou Ciclano, denunciou, mas não denunciou Eduardo Paes. Ele pode? Parece que pode, parece que não pode. O princípio da indivisibilidade, ele é absoluto, ele é geral. É isso que eles querem que você saiba na prova. Bom, a doutrina majoritária, ou praticamente pacífica, minoritária são poucos, majoritária a maioria, pacífica são todos. Tá bom? E a doutrina aí é pacífica. Todos os doutrinadores que são estudantes de direito, Rogério Greco, Pedro Lenza, Paulo Rangel, Nicolite, Guilherme Nutti, Bittencourt, Regis, Prado, Renato Brasileiro, todos eles acham que a ação penal é indivisível. Se tiverem 4, tem que denunciar os 4. Se tiverem 10, tem que denunciar os 10. Não pode dizer esse eu não quero, esse eu não quero. Fere o princípio da indivisibilidade. A ação penal é indivisível. Se estão na sacanagem, o Ministério Público tem que denunciar todos. Isso pensa a doutrina majoritária. A ação penal é indivisível. O MP não pode escolher quem ele vai denunciar. Diz a doutrina pacificamente, ou seja, todo mundo. Majoritária, quase todos. Minoritária, quase ninguém. Mas o STF e o STJ pensam ao contrário, tá aí. O STF e o STJ diz que o MP pode dividir a ação, porque a qualquer tempo ele pode juntar, que eles chamam de aditar. Então, para o STJ e STF, que pensam igualmente, se o Ministério Público pegou uma quadrilha de 9 e ele achar que só deve denunciar 5, ele denuncia 5. Divide a ação penal, sim. Daqui a um tempo, se eu concluir que os 4 estão envolvidos, eu adiciono os 4. Então, preste atenção para o concurso da prova, essa questão para os concursos da OAB. A ação penal, o princípio da indivisibilidade é um princípio da ação penal pública incondicionada, onde a doutrina pacificamente entende que a ação penal é indivisível, que o Ministério Público não pode dividir a ação penal. Entretanto, os tribunais superiores, porque existem os tribunais inferiores, que são os tribunais de justiça de cada estado. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, cada um tem um tribunal de justiça, são tribunais inferiores. STF e STJ são tribunais superiores. Os tribunais superiores entendem que a ação penal
é divisível. A gente vai ver que, para ela, só não é indivisível a ação de iniciativa privada. Por enquanto, guardem isso. Então, ficou assim. O princípio da indivisibilidade, para a doutrina, ela é um princípio que deve ser seguido pelo Ministério Público. A ação penal não deve ser divisível. Se tem 4 caras que entraram numa lesão, como uma rixa no Maracanã, notem lá, do jogo de futebol, 30 caras cometeram um homicídio. Você nota que o Ministério Público vai lá, dos 30 ele consegue ir lá, tá uma porrada envolvida, todo mundo queria matar, todo mundo bateu. Mas a câmera pega, ele vai e indicia 3, 4. Ele dividiu a ação. Se depois ele achar que os outros estão envolvidos, ele vai incluir. A doutrina acha que não deve ser assim. Se pegou todo mundo no computador, se pelas redes sociais, quem estava combinando fazer a parada, 30 estavam combinando na sacanagem, o Ministério Público tem que denunciar os 30. O Ministério Público vai só denunciar 4. Aquele que estava chutando, aquele que estava dando paulada, aquele que estava dando tiro. Ele dividiu a ação penal. E o STF pensa como o Ministério Público e o STJ também. Nenhuma dúvida disso aí, da indivisibilidade, que é extremamente importante. Nenhuma dúvida. Às vezes, na delegacia, um assalto, 4, 5, o delegado indicia só 2. O delegado indicia só 2. Manda para o Ministério Público manda incluir os outros 2. Ele preza pelo princípio da indivisibilidade quando ele acha que é. Ele é o dono da ação penal. Foram 4 no assalto, mas o delegado só indiciou 2. Ele manda o inquérito montar e manda incluir os outros 2. E às vezes o delegado bota 4, 5, indicia 4, 5, ele vai e desindicia, porque ele pode desindiciar. Ele entende que não são 5, são 2. Então o Ministério Público pode dividir a ação penal segundo o entendimento do STF e STJ, mas não é o entendimento da... Então como é que vem as provas da OAB? O princípio da indivisibilidade é um princípio da ação penal pública incondicionada. Segundo a doutrina majoritária ou a doutrina pacífica, o Ministério Público não pode dividir a ação penal, ela é indivisível. Segundo a STF e STJ, a ação pública incondicionada pode ser divisível, porque em outro momento o Ministério Público poderá adicionar, que eles chamam de aditar, aqueles que eles, depois que ele venha a concluir. Eu fico praticamente com o STF e STJ, que me parece mais razoável. No primeiro momento, ele não quis, se fosse eu, doutrinador, eu não sou doutrinador, só quando eu for doutor, tiver vários livros publicados, talvez eu seja respeitado e ouvido. Mas, antemão, eu aqui penso a minha opinião. Eu acho que isso aí não está certo. Eu acho que, num primeiro momento, eu vou dividir a ação e vou denunciar aqueles que eu tiver pura convicção. No momento posterior, eu posso entender que aqueles outros também estavam envolvidos e faço o aditamento, já que a lei me faculta eu fazer o aditamento em momento posterior. Esse é o meu entendimento. Já a doutrina, em sua grande maioria, ou quase ou pacificamente, ela entende que não. Que era aquele momento em que eles estão envolvidos, e depois, no caminho, penso inverno, no caminho daqueles que não forem serão liberados, mas que deve entrar todo mundo. Vocês, formem a opinião de vocês. Não esqueçam que na prova você tem que saber os 2 lados, porque vai depender da opção que ele afirmar. Está correto esse princípio? Tem que entender bem. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não, professor, nenhuma dúvida. Continuando, então, a gente está indo para o último princípio, que é a intranscendência. É mais ou menos aquilo que já está na Constituição. A pena não pode passar da pessoa do condenado. A pena não pode passar da pessoa do condenado. E na intranscendência, o Ministério Público não pode ferir. O Ministério Público não pode ferir. Dá licença, um cafezinho. O Ministério Público não pode ferir, não pode denunciar, além daquele que cometeu o crime. Porra, meu irmão, aí vem uma coisa está ligada à outra, está numa briga. Paulo está batendo em Pedro, eu chego para segurar.
para separar. Alguém me vê e diz que eu estou envolvido. O Ministério Público vem e também me denuncia por lesão corporal. Mas eu não estava na lesão corporal. Ele está passando da pessoa. Quem foi Pedro, porra, não fui eu, não. O marido e mulher, o marido estupra a enteada, e a mulher, muitos casos acontece, a mulher também é denunciada por estupro junto, porque entende o Ministério Público que ela sabia, podia evitar, etc. e tal. Porra, mas aí talvez ela não soubesse, tem que provar que ela sabe. Então, o princípio da intranscendência diz que a pena não, a denúncia não pode transcender efetivamente aquele que cometeu o crime. Pô, estou dentro de um carro com um cara, o cara está armado, a polícia chega, não é assim que acontece? A polícia chega e rende me encontra com uma arma raspada. O cara que está comigo, minha namorada, como acontece na delegacia, é levado junto para a delegacia. E às vezes o Ministério Público denuncia os dois, mas ela não tinha nada a ver, ela é apenas uma namorada. Mas ele diz, é impossível que ela não sabe, e mete ela no porte compartilhado. Existe porte compartilhado. Se eu estou armado com uma arma errada, quem está junto comigo também está portando. Na verdade, se o porte compartilhado existe, que a arma está comigo. Mas na hora do sufoco, você sabendo, tu vai usar. Nós somos amigos. Você que é porte compartilhado. Não pensa que você tem que ter cuidado. Está com uma namoradinha, está com droga, está tudo compartilhado. Estamos juntos, não é assim que a jovem diz? Estamos juntos. É o que eu digo com a minha filha, cuidado com o namorado. É o que eu digo com o meu filho, cuidado com a namorada. A polícia cerca. Para aí, irmão, revistou um carro, achou uma arma. Não vai só o motorista, não. Vai 4, 5 que tiver no carro. Pô, mas a arma era de um só. Em princípio da intranscendência, o Ministério Público empurra nos 4. E agora? Mas a pena, mais a imputação não pode passar da pessoa que cometeu o crime. Então, aí prova, vem aquela história. Você que tem que provar que não fez, quando na verdade o ônus da prova cabe ao Ministério Público. Hoje, o ônus da prova cabe ao Ministério Público. Não cabe só quem alega pelo 156 CPP, o C1V, lá no processo penal 2. O ônus da prova cabe a quem alega. Deveria ser assim, não, o Ministério Público leva os 4. Eu, quando era mais novo, meu primo usava maconha pra caramba, o cara encontrou droga com ele, eu fui junto. Dizer naquela época que eu estava inocente, não, eu sabia que ele usava droga, eu sabia até que ele estava com a droga. Consegui escorregar, mas por amizade. Mas ali eu entraria junto. Mas a droga era dele. Então o que acontece? O Ministério Público deve prezar pelo princípio da intranscendência. Não imputar um crime a quem não tem nada a ver com a parada. Se eu posso estar com um cara, eu não tenho nada a ver com o cara. Aí vem, diga-nos com quem anda, que eu te direi quem é. Isso aí, tu anda com safado, tu é safado. Em regra é mais ou menos isso. Tu anda com piranha, tu é piranha. Por que tu pensa como ela? Tu anda com ladrão, tu é ladrão. A própria Polícia Civil tem o nosso estatuto lá, a gente não pode andar com criminosos, ou ex-criminosos, com antecedentes, eu não posso tirar foto. Isso é crime. É um ilícito administrativo. Eu tenho amigos meus que cresceram, hoje vivem no mundo do crime, da droga, do roubo, caramba, mas eu não paro nem perto. Porque se tiver uma foto, a chefe de polícia tomar conhecimento, eu digo que quem anda é que eu te direi quem é. Se tu anda com safado, tu é um polícia safado. Se tu anda com miliciano, tu é outro miliciano. Então eu tenho que me esquivar. Porque eu estou com o miliciano, ele vai me meter como miliciano. O princípio da intranscendência, aquela festa do 129. Quantos criminosos foram presos em Santa Cruz ali que não tinham nada a ver? Pelo princípio da intranscendência, não pode imputar a quem não tem nada a ver com a parada. A 100 tinham a ver com milícia, mas uma porrada de que não tinha, mas foi todo mundo preso. Você nota que prezar por um princípio não é tão simples assim. Vou repetir, o princípio da intranscendência diz que você não pode imputar à pessoa aquilo que ela não fez. Então, se eu estou numa festa de miliciano, tomando uma cervejinha, que eu vejo tua filha de uma mulher, ou coisa parecida, não significa que eu seja miliciano. Mas a polícia vai chegar e vai levar todo mundo. Eu vou entrar em cana. Eu vou ter que, até eu provar que eu não estava. Depois que ele preza pelo princípio da intranscendência. Ah, Deca não era, mas porra, aí já me desmoralizou, já fui para a televisão, minha família já chorou, já fui preso. Quantos aí estavam ali que não tinha porra nenhuma a ver? Porque não tinha.
Estavam ali porque era irresponsável, queria tomar uma cachaça, queria uma mulher. Mas prenderam 159. Imputaram a todos, sem respeitar o princípio da intranscendência. Lá na frente, mantiveram 27 presos, soltaram 100 e porrada. Olha só que interessante. Não, pelo princípio da intranscendência, não devemos imputar a quem não tem porra nenhuma a ver. Porra, mas já me levou. Agora alguém chega aqui dentro, está estuprando aqui, eu estou aqui dentro de casa, os caras vêm e me levam preso. Depois me deixa 2, 3 dias preso. Aí depois vai descobrir que não foi. Eu já me fudeu, pô. Eu já perdi emprego na universidade, já me desmoralizei no local, já fiquei inseguro. Até que ponto vão acreditar que aquilo não aconteceu? Ah, pede desculpa o judiciário e tal, não foi ele realmente. Tal, mas agora já era. É mais ou menos por aí. Então, olha como é que os princípios são importantes. Caramba, Deca, isso é isso, cara. Eu pego esse exemplo ali. Você aprendeu. Ah, tá no meio, tá assim. Não há uma separação no princípio da intranscendência. Eu acho até que deveria levar, investigar, levou para a cidade da polícia todo mundo, estava ali, naquele primeiro momento, libera logo. Não, mas demorou para caralho para começar a soltar, para concluir que alguns não deveriam ser imputados, que respeitam o seu princípio da intranscendência. Aí tu tem que ter um advogado, para o advogado entrar e dizer que pelo princípio da intranscendência, o fato de um cara estar andando com um traficante não faz dele um traficante, o cara está andando com uma puta não faz dela uma puta, está andando com um viado não faz dele de um viado. Mas como vem o Ministério Público diz, diga com quem anda que eu te direi quem és. Anda com puta é puta, anda com ladrão é ladrão, anda com miliciano é miliciano. Eu tenho amigos meus legal pra caralho que são milicianos que param no inferno. Porque se não vir um miliciano, e será ali imputado também. Mas existe o princípio da intranscendência. Ah, não, depois que tu for preso, Deca, que ele vê que você realmente não tem nada a ver, não encontraram prova nenhuma com você, que já tomou no cu 10 dias, que já está respondendo administrativamente na polícia, já foi desmoralizado na imprensa, aí nós vamos aplicar o princípio da intranscendência. Deca não tem nada a ver. Alguma dúvida aí sobre os princípios? Ficou claro? Sim, professor. Estão prestando atenção ou estou comendo, lanchando ou deixando eu falar sozinho? Então tá bom, galera. Fazendo os dois. Depois manda umas fotos para mim aí. Prestando atenção. Depois manda umas fotos. Nunca vi como é que eu fico na casa de vocês aí, pô. E aí, pô, eu não gosto de guardar isso. É isso daí, o provérbio amarelo com homem, é isso aí, mulher sou direita não anda com mulher casada. Então existem uns conceitos que na lei Deus te empurra no saco junto lá. Que isso vem lá da cara do caramba. Pô, mas tu pode se dar muito bem com uma pessoa e não fazer o que ela faz. Mas pela lei, vai eu agora lá, né, em paciência lá e almoçar com o miliciano daquele. Não é só a polícia, não. A polícia, a justiça, a sociedade, porra, miliciano também. Aconteceu uma coisa interessante comigo, só para vocês entenderem como é que a sociedade é. Coisa de uns 3 meses atrás, eu fui num determinado lugar em Santa Cruz de carro, era um domingo de manhã, às 11 horas, eu ia tomar uma cerveja, eu estou andando. Aí entrei numa área que pertence à milícia, eu não vou citar. Aconteceu comigo, está dentro desse contexto, está dentro desse nosso assunto, esse contexto. Não está descontextualizado, está nesse contexto. Eu vinha dirigir. Nisso eu olhei pelo retrovisor, eu vi uma Blazer, tipo Blazer, com 4 bicos de fuzil do lado de fora, que veio atrás de mim, eu continuei andando. Aconteceu comigo, eu continuei andando. Eu com a pistola entre as pernas aqui e continuei andando. Isso foi. Aí fui entrando, fui conhecer o local, que já não estava mais com tráfego. E eu fui dar uma olhadinha para ver se tinha essas melhorias, que eu gosto de dar aula com fundamento. Aí os caras vieram atrás de mim, tal, olharam. Aí vieram, eu fui entrando, entrei dentro da área mesmo, e a Brisa veio atrás de mim, daqui a pouquinho aparece um outro Honda preto. Era tudo atrás. Aí quando chegou no final de determinado lugar, eles cortaram na minha frente,
vi como lá de fora, me olharam, me pararam, problema deles. Aí eu peguei e encostei num bar desse local. Aí eles rodaram e foram embora. Acho que me conheceram, alguém falou, é o Deca, alguém me conhecia, eu sempre fui um cara também de me dar bem com todo mundo, também não olhei a cara de ninguém. Mas creio que eles tenham me conhecido. Soltei e fui ao bar. Era quase meio-dia para pedir uma cerveja. Quando entrei, veio 2 pessoas, um casal. Pô, Deca, parabéns. Olha só, parabéns. Tá com a milícia, né? Eles vieram te trazer. Olha o que eles disseram. Os caras estavam me seguindo, rodaram e voltaram. Quando eu entrei no bar, esse casal que estava tomando cerveja falou: Deca, fala aí, fala que não tem como te vejo. Se eu ficar de frente na milícia também, eu falei: como assim? Aí me pegaram e falaram: pô, eles vieram te trazer aqui. Vocês viram? Que merda. Eles julgaram que os caras vieram me trazer. Então, eu já virei miliciano ali. Eu virei miliciano, frente, hein? Só porque os caras vieram atrás de mim, eles queriam só confirmar quem eu era. Se eu não era traficante, inclusive mataram até um policial, outro colega nosso na Antares ali. Não sei se vocês sabem, mataram um policial civil de Antares. Então, o que acontece? Mas a população do bar achou que eu tinha envolvimento, achando que eles estavam comigo. Eles não estavam comigo, eles foram me seguindo para ver quem eu era. Mas a impressão realmente que ficou é que eu cheguei com eles, que eles me levaram até ali. Eles vieram me seguindo. Então, trazendo para o provérbio, diga que eu me expliquei antes, que eu te direi quem és. Como aparentemente eu estava com eles, então eu era um miliciano. Se a população do Botequim acha, imagine que não acha a sociedade. Imagina a polícia chegar ali, de repente chega 4 viaturas da polícia, cerca todo mundo e os caras estão ali rodando perto de mim. Como é que eu vou dizer que eu não estava com eles? Até dizer, eu já fui levado. Então isso é muito complicado, esse princípio da transcendência. Você fica sem saber. Agora, será que eu também, numa operação, encontro 2 caras no carro, encontro um fuzil, o outro vai dizer que não tem nada a ver, será que eu vou acreditar? Eu acho que eu também vou ter que levar os 2, e a transcendência vai ser aplicada lá na frente, quando eu chegar à conclusão pelas investigações que o outro não tem nada a ver, então a pena será imputada, a pena, ou o crime será imputado só aquele que tiver realmente a ver. Então, cuidado com esses princípios. Alguma dúvida aí de vocês? Eu não sei se entenderam o exemplo que eu contei. Ah, mas eu passei como um miliciano sem ser. Nem sabia quem estava nos carros. Nem olhei direito se era preto, branco, azul ou amarelo. Só vi os fuzis lá de fora. Ok, até aí? Tudo entendido? Então, a ação pública incondicionada, ele para por aí. E nós entramos agora na ação pública condicionada. A ação pública condicionada. Agora não é mais incondicionada. Agora ela é pública, mas ela tem uma condição. E qual a condição? Que quem sofreu o prejuízo vá lá na delegacia e diga que sofreu o prejuízo. Ah, então não é para crime médio nem alto. Você já começa a raciocinar. O promotor vai agir, mas ele vai agir diante de uma condição. Essa condição é você ir lá falar. Você ir lá falar é chamado representação. Ah, bom. Então a ação pública, ela pode ser incondicionada, não depende de você. Mas ela pode ser condicionada. Depende de você. Depende da tua assinatura no termo chamado representação. E o que é interessante, a ação pública condicionada ou incondicionada. Incondicionada tem os seus princípios e a gente acabou agora. O MP quer e você não tem nada a ver. E tem a condicionada, onde depende de você. É uma ação pública, o cara te ameaçou. Vou te matar, seu filho da puta. O revólver na tua cara.
O Ministério Público não vai vir aqui. Ele precisa que você vá na delegacia, ou vá a ele, ou vá ao juiz e conte aquilo, botando no papel. Contar aquilo, botando no papel, num RO, num papel no fórum, o promotor, ou num papel no juiz, é chamado representação. Então, as ações públicas condicionadas, é preciso que haja uma representação. E o que é uma representação? É ir na delegacia fazer um RO e assinar um termo. É ir no fórum, falar com o promotor e assinar um termo. Ou ir ao juiz, falar com o juiz e assinar um termo. Senão ele não vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Deu um soco na cara de Liza. Pô, sangrou, machucou. Não foi grave. Senão vai estar incondicionada. A leve, até 1 ano. Vai por ele. Ah, é por isso que vai para o ML? Sim, o ML vai dizer, a lesão foi leve, condicionada. A lesão foi grave, incondicionada. A lesão foi gravíssima, incondicionada. Ah, entendi o IML. Então, quando você vai na delegacia, eu tomei um soco dentro da boca. A boca está desse tamanho, ó, do meu marido, do meu irmão, do meu primo. Aí a gente diz para o cara, toma guia. Foi no hospital? Foi. Vai ao ML. Que falha para a gente com o ML. Aí você, o ML, 3, 4 dias depois, agora bota no sistema. Aí vem lá. Trata-se de lesão leve. Quando ele diz lesão leve, ele está dizendo que a pena é menos de 2 anos. Então a ação é pública condicionada. É preciso você assinar. Assinar o quê? Um termo de representação. A IDECA vai lá e diz, o que foi lá? Eu tomei um soco do meu primo, do meu vizinho, etc. e tal. Eu mando o LAS e o ML. LAS vem. 4, 5 dias depois vem lá escrito, lesão leve, tal, tal, tal. Vem lesão leve. O 4 é lesão grave. Vem escrito, lesão leve. Aí eu digo, tudo bem, LAS, assina aqui. Você vai querer continuar? Vai querer realmente mandar o cara fora? Ela vai dizer, vou. Aí eu dou a ela um termo chamado representação. Sem isso, o promotor não aceita. Porque a ação não passou de 2 anos, ela é pública condicionada. Condicionada a quê? A tua assinatura. Se você não for, nada acontecerá. Agora, mata alguém dentro da tua casa. Não precisa você ir lá, que a polícia vai lá. Toma uma porrada dentro da tua casa. Você precisa ir lá, porque a polícia não vai lá. Alguma dúvida? Alguém ia falar? Não. Mas eu sabia que a dúvida é comum de todo mundo. Ainda não é a privada. A privada é a que vai chegar. Tá bom? Essa ainda é a condicionada. Essa ainda você divide. Boa pergunta de Liza. Todo ano tem a mesma dúvida. Confundem a condicionada, porque elas são muito parecidas assim, você tem razão. Confundem a condicionada com a privada. É muito perto. Essa é a condicionada. Significa o quê? Que o Ministério Público divide com você a ação. Na privada, Liza, só você entra com a ação. Deu para entender? O Ministério Público nem participa. Deu para entender? Nessa, não. Ele vai dizer, ó, a incondicionada é tudo comigo mesmo. A condicionada é eu e você. Eu só vou se você assinar. Conseguiu entender, Liza? Então, acontece muito isso na delegacia. A pessoa vai, faz uma notícia-crime numa ação condicionada e não assina o termo de representação. O promotor manda voltar para a gente para colher. Aí a gente intima a vítima para a vítima ir lá assinar. Atenção, ela é condicionada. Tá bom? Normalmente, o que o Liza confundiu, o que muita gente confunde, é porque tanto na pública quanto na privada, as penas são iguais. São tudo até 2 anos. Todas as duas vão para o GCRIM. Todas as duas. Sendo que a condicionada tem que assinar a representação. Ficou entendido isso aí, Liza? Alguma dúvida aí, pessoal? A dúvida dela procede bem.
porque muita gente confunde, tá ok? Então, a ação pública condicionada é aquela cuja pena não ultrapassa 2 anos. Você vai ver que a privada também, de regra, é aquela cuja pena não ultrapassa 2 anos, sendo que o Estado promotor, Estado administração, só vai agir se você representar. O que é representar? É ir à polícia, ou ir a ele, ou ir ao juiz e entrar com o termo de representação, que na delegacia começa com RO. Ah, então fui ameaçado de morte, eu vou lá. Ação pública condicionada, tá vendo? Ah, eu tomei um soco no olho, eu vou lá. Ação pública condicionada. Eu tomei um soco na boca, tomei uma pernada. Ah, o cara está perturbando a ordem, o sossego, a música alta. Tudo condicionado. Cara, a música está alta de uma igreja, está fazendo um barulho que não está dormindo, uma macumba está te perturbando. Pô, o Estado não vai vir aqui, você que vai ter que ir lá falar com ele. Olha, seu promotor, seu delegado, eu estou muito lá, ele vai, então assina aqui, assina você. Essa é a condição para eu agir para você. Não misture com a privada, que é uma aula separada. Você vai ver que é bem diferente, embora o nível, a contagem da pena também é até 2 anos. Só que não mexe, Laisa, na privada, vou dar uma antecipada, não mexe com o teu físico, mexe com o teu patrimônio. Eu quebro o teu relógio. Tá vendo? Eu quebro o teu relógio, eu invado um pouquinho fazendo muro no teu terreno. São coisas leves. Também a pena não passa de 2 anos, mas não mexe com a integridade física, com a vida, não ameaça de nada disso. A diferença está que normalmente a condicionada é o ser humano que é prejudicado. E na privada, normalmente, são coisas que são prejudicadas. Conseguiu ver a diferença? Tá? Então, por exemplo, se eu mandar o cara ir pra porra, isso é uma injúria. Eu não toquei nele, não fiz nada nele, mandei ele pra porra. Ele vai se ele quiser. Se ele não gostou, ele vai na delegacia, é uma ação privada, não tocou nele nem nada. É uma privada, veja bem. A pena também não passa de 2 anos, vai pro G15 também. Só que o promotor não quer nem saber dessa. Agora, se eu digo que eu vou matar, aí já é diferente, aí já é o cara ali. Embora a pena também não passe, o promotor diz, ó, é mais ou menos. Eu posso fazer alguma coisa por você, mas tem uma condição, que você venha aqui falar comigo e assine uma representação. Mas essa é a diferença, mais ou menos. Estão conseguindo entender a dúvida de live aí? É muito comum a pessoa confundir a condicionada com a privada. Alguém vai falar? Deu para entender. Então tá bom. Então tá lá, condicionada é nessa direção, ok? Depende da representação. Depende da representação. É uma dúvida? Então, incondicionada, condicionada. Incondicionada não depende de nada, condicionada. Depende. A pena é pequena como na privada. A diferença, os crimes são muito... Os crimes da condicionada, Lais, é sempre lesão leve, é ameaça, é sempre ligado à vida do cara. Lesão leve, um soco na cara, ameaça, perturbação da ordem, perturbação da vida do cara. São coisas sempre que prejudicam o ser humano na sua essência. Já a privada, não. O cara vem e quebra um carro teu, o cara vem e quebra um vidro teu, o cara vem e manda tu ir pra porra, te injuria, te calunia, mas aí você pode cagar e andar ou não. Entendeu? Aí eu vou dar para vocês os crimes, os 10, 11 crimes da privada. Você vai guardar, é assim que eu guardei. Eu vou dar 10 crimes, 11 crimes, quando eu der a privada para vocês. Da privada, ok? E todos que a pena não passar de 2 anos, que não forem aqueles 11, é pública condicionada. A pública condicionada, a pena é próxima da privada. Eu mando as privadas para vocês, eu dei muito tempo comigo no celular, eu guardava até eu decorar todas as privadas.
Aí eu sabia que a pena até 2 anos era privada ou condicionada. Como eu tinha as privadas decoradas, o resto que não passava de 2 anos eram condicionadas. Acima de 2 anos, incondicionadas. Conseguiram entender o método que eu fiz? Quem entendeu, diz ok aí para poder ouvir. Quem entendeu, diga ok, por gentileza. Ok. Entendeu agora, Laís, o que eu quis dizer? Quando eu der a privada, a pena é a mesma que a da condicionada. Não passam de 2 anos. Aí eu vou dizer, essas são as privadas. O que não for dessas 11 será condicionado. Entendeu? Desde já, fiquem na mente que o que mais acontece nas condicionadas é lesão corporal, tanto no homem quanto na mulher, e ameaça. São as 2 principais condicionadas. E as principais privadas é calúnia, injúria, difamação e dano. Então, calúnia, injúria, difamação e dano, privada. O promotor nem se mete. Só fiscaliza. Ameaça e lesão corporal, condicionada. O promotor se mete a partir do momento que você representar, ou seja, assinar. Correto aí? Tranquilo? Pode ser que eu solte uma lista de exercícios, tá? Para a gente ver como é que a gente está. Eu vou saber como é que está o entendimento. Existe também a ação pública por requisição do ministro da Justiça, só para vocês ouvirem. Nos crimes políticos, todos esses crimes que eu falei para você, ameaça, injúria, todos os crimes que acontecerem, só que agora com políticos, quem requisita a instauração do procedimento é o ministro da Justiça. Ok? Então, existe ação pública incondicionada, crimes acima de 2 anos. Existe ação pública condicionada, crimes até 2 anos, que depende da tua representação. E existe ação pública por requisição do ministro da Justiça, que quando envolverem políticos. É outro assunto, só para tu saber que existe. O ministro da Justiça, ele requisita, mandaram. Aí o que está acontecendo aí? Mandaram um presidente para porra, requisita. O presidente mandou alguém para lá. É o ministro da Justiça que requisita a instauração. Por isso que está dando essa briga aí, que o STF está se metendo em coisas que não é da sua competência. Quem requisita a instauração do procedimento, no caso de crimes de políticos, por ser uma ação pública, é o ministro da Justiça. Então, ficamos assim, a ação penal pública é a regra, a privada é a exceção, porque é uma iniciativa só que é dela. Nós estamos no caminho da ação pública, que se divide em 3, incondicionada para crimes médios e graves, cuja pena ultrapassam 2 anos, condicionada para penas que vão até 2 anos, que não se confundem com a privada, como veremos na próxima aula. O maior exemplo da ação pública condicionada é a ameaça e a lesão corporal, que a delegacia anda cheia. E existe também a ação pública por requisição do ministro da Justiça quando esses crimes forem imputados a autoridades políticas. Não tem que errar. Ok? Nenhuma dúvida? O Ministério Público, de posse da ação pública incondicionada, de posse da ação pública condicionada e de posse da ação por requisição do ministro da Justiça, ela tem um prazo para denunciar, sempre cai em prova. Se o cara estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para denunciar. Se o cara estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias para denunciar. Então, esse prazo, não confundam com o prazo do inquérito, é para a denúncia, é para pedir ao juiz para proceder. Então, uma ação, seja ela pública incondicionada, seja ela pública condicionada, já entendemos, seja ela por requisição do ministro da Justiça, existe um prazo para o promotor, ou, no caso do ministro da Justiça, para o procurador, que é o promotor, ele denunciar.
Denunciar é o quê? Pedir ao juiz para condenar. Denúncia. Pedido ao juiz para ver e condenar. Se entender assim. 5 dias, se o cara já estiver preso. Eu posso muito bem quebrar alguém na porrada e preso. Instaurou o inquérito, quando chegar na mão do promotor, ele tem 5 dias para denunciar. Ou eu posso comer na porrada e fugir do flagrante, estou respondendo em liberdade. Chegou na mão do promotor, ele tem 15 dias para denunciar. Está aí o prazo para você. Nenhuma dúvida? Todos entenderam? E para finalizar, o promotor pode denunciar, se ele não quiser denunciar, ele pode requerer o arquivamento. O promotor não arquiva, delegado também não arquiva. Ele requer, ele pede ao juiz. Ele pede ao juiz. Isso é chamado requerimento. O promotor pede ao juiz, é requerimento. O promotor manda no delegado, ele requisita. Requisitar é uma ordem, requerer é um pedido. Ao juiz ele requer, ao delegado ele requisita. Nunca esqueçam disso. Requisição é uma ordem que tem que ser cumprida. Requerimento é um pedido que pode não ser cumprido. Então o promotor, ao invés de denunciar, ele pode pedir, requerer ao juiz arquivar. Arquiva aí. O juiz pode aceitar ou não. Agora ele diz para o delegado, instaura inquérito. É uma ordem, é uma requisição. Do promotor para o juiz é uma ordem que se chama requisição. Do promotor para o delegado é um pedido que se chama requerimento. Então, o promotor, se ele verificar, está aí no teu negócio, se não tiver, está aí. Se ele verificar que não tem autoria, que a autoria é desconhecida, ou que não é crime, ele vai olhar a autoria desconhecida, não é crime, ou não tenho certeza se o crime realmente houve, ele tem umas hipóteses. Ele pode achar, como eu coloquei aqui, a autoria desconhecida. Porra, não conseguiram chegar à autoria. Ele pode chegar ao fato atípico. Isso aqui não é crime, porra. Ou ele pode chegar e dizer, pô, não tem prova de que esse crime existiu. Pô, mataram, não acharam o corpo nem nada, então ele faz o quê? Requer o arquivamento ao juiz. Pede. O juiz poderá aceitar ou não. Ok, até aí? Ele requer. E existem 2 tipos de arquivamentos que não é direto, são chamados o indireto e o implícito. O indireto é aquele quando o promotor está aí, o promotor recebe um inquérito e não é da atribuição dele. Por exemplo, ele recebeu um inquérito de um menor, que é da vara da infância e da juventude. Então, ele manda para a vara da infância e da juventude. Entende a doutrina que isso é chamado arquivamento indireto. O arquivamento indireto não é aquele direto que ele requer ao juiz, pelos motivos que eu te falei, autoria desconhecida, fato atípico, ou não tem a certeza do crime. O arquivamento indireto é aquele em que falta-lhe atribuição. Eu sou juiz criminal e chegou a mim um processo civil. Eu sou juiz de maiores, chega aqui um da infância e da juventude, ele manda para o juiz. Disse que dentro do órgão dele, ele arquivou, indiretamente. Eu acho impróprio o nome, mas se a doutrina chama e se cai na prova, guardem assim. E existe o arquivamento implícito, que é o mais que tem caído na prova. Nós falamos sobre ele agora, você vai saber que o nome é arquivamento implícito. É aquele em que ele tem vários para denunciar, mas ele resolve denunciar 1 ou 2 e deixar os outros de fora. E entende que implicitamente ele pediu o arquivamento de alguns. Então, numa quadrilha, num assalto, ou em vários políticos, tinham 10, ele denunciou 5 ou 6, não citou os outros. O juiz entende que ele implicitamente pediu o arquivamento daqueles que ele não denunciou. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Leiam esse material. A nossa P2, talvez eu faça uns exercícios, umas provas, ou vou pensar numa forma de aferir vocês para ver se vocês estão acompanhando bem, ok? A gente tem que ir esquentando, a gente aproveitar aí. Eu dou aula com prazer, mas também gosto quando o aluno aprenda.
Aqui está, pode repetir a questão do requisito? Sim, posso sim, Pedro. Posso sim. É que o promotor ao juiz, ele pede por favor, ele requer. O requerimento é um pedido. O juiz, dá para você arquivar isso aí? Eu acho que isso aí não é crime. Já para o delegado, Pedro, ele vai dizer, olha, faz isso aí. Imagine o promotor aqui nessa posição. Meu braço direito é o juiz. Meu braço esquerdo é o DEPOL, delegado de polícia. Se eu olhar para o juiz, eu peço a ele se dá para ele fazer. Se eu olhar para o delegado, eu ordeno que ele faça. Para o juiz, eu requeiro, que é um pedido. Para o delegado, eu requisito, que é uma ordem. Foi entendido isso aí? Eu só queria anotar isso. Tá ok. Então, Pedro, ficou legal? Juiz, por favor. Delegado, faz essa porra. Ok até aí? Então, pessoal, me sinto cumprido para a aula de hoje. Peço a vocês que colocam aí na apostila. Esses artigos aí eu vou perguntar na próxima aula. O 24, o 25, o 28, o 29, o 30, o 31, o 33, o 36, o 49, o 51 e o 57. São artigos que você tem que saber para ser um bom advogado e passar no concurso público, que é o caminho desejado para todos. Muito obrigado. Espero ter atendido. Pedro já tirou a dúvida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, perguntar. Se não tiverem, um bom final de semana. Às 10 horas estarei em processo penal 3. Minha aula eu dou com prazer, como já disse. Espero que vocês tenham tido um bom retorno aí. Tá bom? Final de semana excelente para todos. Lais, a gente se fala daqui a pouco. Sei que tu gosta de dormir, mas tem me ajudado muito. Fiquem na paz. Tá bom, então. Um beijo a todos aí, obrigado aí hoje. Tá? Dei a aula, entendi que era melhor a aula do que a gente bater papo. Eu já não gosto muito de vista, acho que vista deveria ter aula, como eu já disse. Aproveitei para registrar uma aula, tive muito mais do que ficar falando realmente. Mas cada um faz o que acha legal. Eu sou mais de